Então, para quem não sabe, o relógio quartzo dominou o mundo inteiro. Hoje não é impossível você viver sem um relógio quartzo. Ah, mas Carlos, eu só uso relógio automático? Mas você sabia, por exemplo, que o relógio que está dentro do seu carro ali, ele também é um quartzo, tá? Muitas vezes você tem o seu micro-ondas em casa, o micro-ondas tem um relógio, o relógio também é quartzo. Hoje em dia, sabe? Então, praticamente o batimento do relógio hoje é controlado por um quartzo. Então, essa tecnologia do quartzo, ela foi detectada no começo do século XX, tá? Para quem não conhece, vou contar um pouquinho a história do quartzo, porque não, vocês querem só saber de relógios? Não, não é bem assim, tá? E ficou-se provado que quando se colocava uma carga elétrica em cima de uma pedra de quartzo, ele vibrava com uma constância constantemente, uma constância igual, né? Então ele ficava vibrando e essa vibração era muito fácil você contar. Então por isso mesmo criou-se uma analogia que se você colocasse uma carga elétrica numa pedra de quartzo, talvez você conseguisse marcar o tempo. E em 1959, a Seiko fez um primeiro relógio quartzo. Aí esse primeiro relógio quartzo daria mais ou menos, segundo o que consta lá, 1,20 m de altura por aproximadamente 1 metro de largura. Era 1,80 m de altura por 1,20 m de largura, uma coisa assim, tá? Era um armário, era bem um armário mesmo, quase isso aqui. Tá? Quase isso aqui, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas era quase essa altura e essa largura aqui. E esse relógio aí foi colocado dentro de uma estação, se não me falha de memória, de rádio. Isso mesmo, a estação de rádio precisava de um horário perfeitamente controlado e era justamente o relógio quartzo que dava esse horário no estúdio da rádio lá em Tóquio, certo? E depois de ter conseguido produzir esse relógio, esse armário, né, que marcava a hora, a Seiko entrou num projeto de tentar reduzir esse armário para um reloginho de pulso. E isso criou-se duas frentes de trabalho, lá uma frente na Europa, as empresas suíças criando um protótipo do relógio quartzo, né, tanto é que eles chegaram ao Beta 1, né, e a Seiko produzindo o seu próprio calibre. Então, praticamente todas as empresas suíças reunidas num consórcio, né, as grandes suíças reunidas num consórcio e contra a japonesa ali, tentando produzir sozinha o seu primeiro quartzo, certo? E a Seiko conseguiu, apesar da descoberta e da produção ter sido mais ou menos parelha ali, quem teve a ambição de lançar em primeiro lugar foi a Seiko. A Seiko lançou no dia 25 de dezembro de 1969 o primeiro relógio quartzo do mundo, tá? E o primeiro relógio quartzo do mundo se chamou Seiko Astron. E esse Seiko Astron, é lógico, se você está procurando a foto do relógio, por favor, depois eu vou colocar a foto aqui do lado para vocês, eu vou fazer esse recorte, vou colocar a foto aqui do lado, para que vocês também possam visualizar esse relógio também, tá? Então, se você está assistindo depois que eu pus a foto, aí você já está vendo a foto, mas a gente aqui não está vendo ainda, beleza? Porque é uma live, é ao vivo, tá? Depois eu faço a edição do vídeo e coloco ali, beleza? Então, olha, o Seiko Astron, ele custou aproximadamente um carro popular, tá? Um carro popular hoje no Brasil, o quê? 60 mil? 60, 70 mil, então esse é o preço mais ou menos de um relógio, tá? Um relógio quartzo quando foi lançado em 1969, certo? Agora vamos ao que interessa, E hoje, como é que está o relógio quartzo hoje? A princípio, algumas pessoas perguntam para mim assim, mas relógio digital também tem quartzo? Também tem quartzo, tá? Então, o batimento de um relógio, quando você pega um relógio digital como o G-Shock, ou como o X-Game, ou como o Mormai, todos eles usam pedras de quartzo também, tá? E essas pedras de quartzo como é que fala? Sendo colocado em cima, a energia em cima dessas pedras de quartzo, eles geram uma vibração constante, e essa vibração constante é possível fazer a marcação das horas. Então, é esse o processo básico para a produção de um relógio quartzo, tá? Então, quando a gente fala de preço de relógio quartzo, por que existe relógio quartzo tão barato e por que existe relógio quartzo tão caro? A primeira grande explicação é lógica, tá? É o maquinário, o calibre que está dentro do relógio. Eu vou mostrar aqui 3 exemplos que eu deixei aqui aberto para vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá. Tá? Olha só, isso aqui é um calibre,
tá? Chinês. Se vocês olharem direito, não sei se vai ser possível vocês olharem direito, mas é possível notar que ele é todo de plástico. Ele é todo de plástico, tá? Então, esse modelo aqui é o que equipa a grande parte dos relógios que vêm da China, tá? Praticamente 90, 100%, quase 90, 95% dos relógios que vêm da China tem esse calibre quartzo aqui. Esse calibre quartzo é um calibre completamente descartável. Tá? Então, se a hora que acaba a pilha, ele não funcionar mais, você simplesmente joga fora e compra outro, porque não adianta você querer comprar, trocar às esse maquinário, tá ok? Depois disso, nós tínhamos um calibre miota, mas como eu não tenho um calibre miota, eu vou utilizar um similar da Seiko, tá? Esse aqui é um calibre simples da Seiko, tá? Olha só, é um calibre pequeno, tá? Só que esse calibre tem uma coisa a mais que esse outro não tem. Ele tem um calendário, por isso que ele tem uma base de plástico grande aqui, é onde gira o calendário depois. Então, por isso mesmo, ele tem uma base grande. Então, se você olhar aqui, ele vai ter o calendário. Ele tem um calendário aqui embaixo, então, justamente por conta disso, ele precisa dessa placa maior aqui para poder suportar o calendário ali embaixo. Já esse aqui não, ele só tem a hora. Então, por conta dele só ter a hora, tá? Ele só tem a hora, apesar dele ter, ó, você pode notar, eles colocam ponteirinhos ali que não servem para nada, simplesmente de enfeite, mas esse relógio é basicamente hora, tá? Então, isso aqui já muda, olha só, você pode notar que isso é tudo de plástico, esse aqui não, ele tem uma base toda, uma ponte toda feita em aço e tudo mais, tá? As bobinas ali, você pode notar o acabamento das bobinas, olha só a diferença. Né? Então, só por aí você já consegue visualizar que existe uma diferença grande. Por isso que esse custa R$20 e esse de cá, ele vai custar R$280, certo? Olha só, só que daí você fala assim, mas e quando a gente pega um relógio com cronógrafo, tá? Deixa eu pegar um relógio com cronógrafo, igual esse aqui, olha, um relógio com cronógrafo, tá? Aqui que tem cronômetro e tudo mais. Como é que funciona? Olha só como é que fica o calibre. Tá? Esse é o calibre 7T da Seiko, tá? E esse tem uma complicação a mais. Além de ele ter o cronógrafo, tá? Você pode notar, olha a quantidade de bobinas que ele tem. Então, tem bobinas a mais, porque ele tem um cronógrafo. Então, tem as alavancas de ativação, né? Do próprio cronógrafo, né? Então isso acaba gerando um pouquinho mais de trabalho, certo? Nós temos aqui também, você pode notar que a pilha também é maior, porque ele precisa de uma amperagem maior para poder funcionar em termos satisfatórios, né? Então você precisa ter uma amperagem maior, então, para ter uma longevidade maior, então justamente a pilha você pode notar também que é um pouco maior. Outra coisa interessante que esse relógio aqui, é um relógio meu aqui, tá? Esse modelo aqui tem despertador, ele tem alarme também. Então tem uma complicação a mais que é o alarme. Tá? Só para vocês verem como é que fica um calibre quando ele tem muitas funções. Então, ele já cresce bastante. Você pode notar que é o tamanho desse calibre perto desse outro mais simples, olha só. Tá? Então, isso aqui já, você pode notar que, por que esse custa? Muitas vezes você pega um relógio com um cronógrafo, assim, o cara fala assim, pô, mas o cronógrafo custa R$1.000, por que custa R$1.000 e aquele custa de 200? Olha só o tamanho da máquina, tá? Fora o tamanho da máquina, nós temos que pensar também que, fora o tamanho da máquina, quando você pega um relógio com mais complicações, ele exige também mais botões, né? E cada botão desse é um custo extra para a produção do relógio. Já esse aqui é simplesmente uma coroa e uma tige, então, e um embuchamento, né? Então, com isso, você aqui, enquanto aqui só tem um embuchamento, aqui tem 5. Então, só para vocês terem uma noção. Então, já dá uma diferença legal. Então, isso aí é uma grande diferença do calibre somente. A gente está falando só do calibre, só da máquina, tá? Então, nós estamos falando da máquina. Isso aí é o primeiro fator de diferenciação. Por que um custa tanto e outro custa tanto mais caro? Fora essa complicação, quando você pega uma complicação simples igual essa aqui, que só tem um cronógrafo, vamos pegar um cronógrafo aqui da Seiko, só para mostrar para vocês. Quando a gente pega um relógio que só tem a função de cronógrafo, tá? Uma funçãozinha básica, né? Olha só como é que ele cresce o tamanho do calibre. O calibre cresce bastante. Então, por conta disso, tá? Quando você pega um relógio com um cronógrafo, ele tem uma quantidade de funções, não, de complicações a mais, tanto para acionamento do cronógrafo, como para parada do cronógrafo, como para ajuste do ponteiro de segundos do cronógrafo, tá? Porque hoje em dia, quando você troca a pilha e o ponteiro estiver torto, a gente consegue resetar o botão.
Então, isso hoje é uma situação bem diferente, tá? Há alguns anos atrás, você teria que levar no relojoeiro, tirar o ponteiro, mandar ele alinhar o ponteiro. Hoje não, hoje você não precisa mais fazer isso. O próprio calibre seco já tem uma função para reset de ponteiro, de cronógrafo. Então, é uma situação bem diferente, tá? Então, essa é a primeira diferença, o calibre. A segunda grande diferença que existe quando a gente está falando de quartzo, tá, é a forma de carregamento da bateria, o tipo de bateria que ele usa, tá? Mas o que uma bateria tem a ver com o preço do final do relógio? Porque acontece o seguinte, hoje a tecnologia avançou tanto que a gente tem o relógio recarregável na tomada, que são os smartwatches, a gente tem o relógio que é recarregável por luz solar, que é o caso, por exemplo, desse Giugiaro, né? Temos o relógio que é carregado por energia cinética, tá? Que é o caso desse Premier, tá? O Premier aqui, que você tem que chacoalhar para poder, né? É igual um relógio automático, só que ao invés de ele gerar energia para uma corda, né? Enrolamento da corda, ele gera energia para uma bateria. Então, conforme você movimenta aqui, tem uma massa oscilante que vai girar ali atrás, e essa massa oscilante faz com que armazene-se energia dentro da bateria. Então, é isso aí que muda nesse caso. Tá? Então, isso aqui já também altera o valor do relógio, porque ele aumenta uma complicação. Quando você simplesmente vai lá e troca somente a bateria do relógio, é uma bateria descartável. Então, se chega aqui, se a gente vai lá, abre o relógio, tira a bateria velha, coloca uma bateria nova, fecha o relógio, te entrega de novo, o relógio está funcionando, certo? No caso desse aqui, você não precisa ficar fazendo esse processo anualmente. Talvez em 10, 15 anos você precise fazer uma vez, certo? Então, isso aí é uma situação completamente diferente. Tá? Existem os prós e os contras para os dois lados, tá? No caso de você trocar a bateria constantemente, se você não levar no local apropriado, tá? Onde eles tenham, como é que eu vou dizer, peças de reposição, principalmente borrachas, né? De vedação, pasta de silicone para poder fazer hidratação da própria borracha, tá? Isso pode diminuir a longevidade do seu relógio, porque na hora que você abre, na hora que o relógio está fechado ali, ele acaba grudando a borracha com o fundo e a caixa, tá? Na hora que você solta, a borracha fica solta novamente, só que ela tá o quê? Tá amassada, ela tá ressecada ali. Então você tem que hidratar essa borracha, muitas vezes com uma pasta de silicone, muitas vezes você tem que trocar essa borracha. E se esse profissional não fizer esse serviço, o seu relógio vai estar completamente comprometido. A lógica é que quando você fala de reloginhos chineses igual a esse, você nem adianta falar, porque borracha que é bom, passa longe daqui, tá? E é por isso que ele custa tão barato. Eles não se preocupam com botão, não se preocupam com borracha, não se preocupa com nada. Então, é justamente por isso que você vai lá e na banquinha, no camelô, e compra por 20, 30 reais um relógio igual a esse. Muitas vezes você sai de lá, quando você virou a esquina, o relógio já parou. Você vai voltar lá, o camelô já foi embora, porque ele já sabia que o relógio ia parar. É mais ou menos por aí, tá? Então, quando você pega um relógio que é solar ou um relógio que é kinetic, certo? Esses modelos aqui, como eu disse agora, que tem o carregamento por energia cinética e por energia solar, ambos têm uma diferenciação a mais, tá? Tem uma complicação a mais. Então, por conta disso, eles acabam ficando um pouquinho mais caros. Já esse modelo aqui, ele ganha um diferencial a mais, que é um designer assinando essa linha. Aqui, no caso, nada mais, nada menos que Giugiaro Designer. Quem não conhece Giugiaro Designer, é nada mais, nada menos que um cara que desenhou o DeLorean. Tá? É o cara que desenhou o DeLorean, é o cara que lançou o DeLorean. Então, é um cara pouco conceituado, ele quase não conhece desenho e design, então por isso que o relógio dele fica super barato. Então, é mais ou menos por aí. Tanto é que ele lançou os primeiros relógios que a Giugiaro Designer fez junto com a Seiko, viraram ícones, né? Por exemplo, o Seiko Bishop, eu já até contei para vocês, o Seiko Ripley, né? Eles viraram ícones justamente por conta disso. Já esse outro modelo, além da complicação do movimento cinético, nós temos aqui ainda, olha só a complicação que esse relógio tem. Ele tem um calendário perpétuo, calendário grande, tá? Qual a vantagem de você ter um calendário grande? Eu vou abrir aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Olha só como é que é legal o calendário dele. Eu vou virar a câmera, é mais fácil. Vamos virar a câmera aqui, que é mais fácil para mim mostrar para vocês. Olha só, vamos virar a câmera aqui. Olha só.
Vamos ver se eu consigo, olha só que legal que é o calendário grande. Você consegue ver os números de uma maneira bem fácil, ele consegue ver? Então, isso aqui é o calendário perpétuo, tá? Como é que funciona? Aqui nós temos aqui a data do dia, aqui nós temos o mês, e o segundo botão aqui diz o ano bissexto, tá? Então, esse ano aqui, nós estamos há 2 anos do ano bissexto, então nós estamos no ano 2. A hora que chegar no ano 3, o ano 4, a hora que chegar no ano 4, ele vai virar um ano bissexto aqui, então quando chegar dia 28 de fevereiro, vai passar para o dia 29, depois dia 1º. Isso aqui é um relógio com calendário perpétuo. Outra coisa interessante desse relógio aqui, além dele ter o calendário perpétuo, além dele ser kinético, ele tem um sistema de hibernação. Tá? O que é um sistema de hibernação? É um sistema seguinte, na hora que você parar de usar o relógio, você coloca o relógio lá em cima da sua penteadeira, da sua mesa, e deixa ele parado ali por 24 horas, 48 horas, se não me falha a memória, ele simplesmente para, ele vai dormir. A hora que você pegar o relógio sentir que a massa oscilante mexeu, ele autoajusta novamente. Tá? Então, ele simplesmente não gira as rodas justamente para economizar a bateria. Uma vez que ele está 100% carregado, você teria bateria mais ou menos aproximadamente para 4 anos. Isso mesmo, 4 anos de bateria. Só para vocês terem uma noção, tá? Se você parasse o relógio aqui, tá? Com a carga completa, deixasse ele aqui 3 anos e 11 meses, você vier aqui pegar o relógio, ele vai acertar a hora e vai começar a funcionar novamente, tá? Então, é mais ou menos esse o padrão de relógios quartos que estão chegando. Então, é por isso que um relógio quartos começa a ganhar proporções diferentes de valor, tá? Então, é isso que vocês têm que analisar dessa forma. Outro ponto interessante, fora o tipo de maquinário, fora o tipo de carregamento, o tipo de bateria que ele utiliza, nós temos outro fator interessante ainda para contar, tá? Um outro fator interessante é o tipo de máquina que está usando dentro dele. Como assim o tipo de máquina? Nós temos algumas máquinas diferenciadas. Por exemplo, a gente tem máquinas, por exemplo, slim. O que vem ser uma máquina slim? Uma máquina slim é extremamente fina. Tá? E qual é a grande vantagem de você ter uma máquina extremamente fina? Tá? Quando a gente fala de um calibre quartzo. Olha só a espessura desse relógio. Tá? Isso aqui é um relógio Osmo, tá? Vendido também pela Oriente do Brasil. Tá? Olha só o tamanho que ele fica no pulso. É possível ver? Olha só. Olha a altura. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar o meu Oriente 3 estrelas. Tá? Eu tenho um Oriente 3 estrelas aqui, eu vou colocar ele aqui. Tá? E vou colocar do lado esse Osmo Slim. Só para vocês terem uma noção de diferença de altura. Tá? Olha só a diferença de altura. É possível ver? Dá para ver a diferença de altura? Né? É quase 1/3. Talvez até um pouco menos, 1/3 da altura do relógio de um Oriente 3 estrelas. Mas para produzir um calibre extremamente fino igual a este aqui, o que ele precisa? Eles precisam das peças mais pequenas. Mais pequena, mais cara. Então, é mais ou menos por aí. Então, quando você pega um calibre super slim como esse, e é justamente por isso que um relógio, muitas vezes, você pega um relógio slim igual a esse aqui, ele custa R$600. Enquanto você pega um relógio normal, Oriente, custa 300. Tá? Então, essa é uma grande diferenciação também de preços. Então, quando você pega um calibre slim. Tá? Aí, vamos agora continuando ainda. Outra parte que pode fazer uma variação enorme no preço do relógio quartzo. Tá? Outra coisa que pode fazer uma diferenciação enorme é justamente o material que se utiliza na caixa. Quando você pega um relógio digital com uma caixa de plástico dessa, tá? Ou até mesmo, eu até separei aqui um X-Game aqui, tá? Para mostrar para vocês a máquina do X-Game. Olha só como é que funciona uma máquina de X-Game. Alguém já viu uma máquina de calibre digital? Isso aqui é uma máquina de calibre digital, tá? Isso aqui é um calibre digital, tá? O que nós temos aqui? Um display de LCD. Nós temos aqui, provavelmente deve ter 2 ou 3 borrachinhas de transmissão entre a placa aqui, tá? Aqui tem uma placa de circuitos aqui atrás. Aqui o suporte de plástico para segurar a pilha no lugar. E é só isso, tá? Mas e os botões? Os botões são esses botões, essas placas aqui que estão aqui do lado, que servem, que é onde que você vai apertar os botões, que vai dar
Ali, ó, vai mudando, fazendo um molde do relógio. É só essa chapinha encostando no contato. Isso aqui é o calibre digital. E é justamente por isso que o calibre digital fica tão barato, tá? Mas aí a pessoa pergunta para mim, mas por que então o G-Shock é tão caro? É a primeira pergunta que vocês fazem quando a gente vai falar que um calibre digital é muito barato para se produzir. Mas por que um calibre de G-Shock é tão caro? Eu vou contar essa história depois ainda, mas é o seguinte, o G-Shock ele tem uma história bem legal e eu preciso contar para vocês, tá? O G-Shock ele foi um relógio produzido para aguentar porrada. Ele foi construído justamente para aguentar porrada mesmo. Para quem... eu assisto vários vídeos na internet e existe um vídeo onde eles entram dentro da sala de testes da Casio. E a sala de testes da Casio são relógios, eles colocam relógios assim para cair em testes mesmo. São testes de arremesso, tá? Eles jogam o relógio no chão, testes embaixo d'água, eles mergulham o relógio dentro da água, começam a apertar os botões, é teste para levar porrada mesmo. Eles chegam a fazer teste e passar rolo compressor em cima do relógio, tá? Para você ter uma noção, o nível de teste que eles fazem no relógio. Já chegaram a passar uma carreta em cima do relógio para ver se ele ia quebrar ou não. E realmente ele não quebra. Por que ele não quebra? Porque além, deixa eu pegar aqui, ele não é só essa máquina. O relógio G-Shock, ele tem várias pecinhas, se não me falha a memória, de carbono de titânio, que é um metal extremamente leve, titânio extremamente leve e duro. Então eles colocam pequenos pinos de titânio para, na hora que houvesse alguma pressão, esse pino de titânio ele não deixa com que o relógio se esmague. Só para você ter uma noção. E esses pinos de titânio são colocados um a um por uma pessoa. Tem uma pessoa ali. Então, eles chamam de, como é que fala? Blue Gundam, ou seja, o pelotão azul, tá? O pelotão azul. Por que pelotão azul? Porque as pessoas que ganham o uniforme azul são as pessoas do G-Shock. O resto da fábrica usa outro uniforme. O pessoal azul é do G-Shock. Então, esse pelotão, os relógios G-Shock são montados todos à mão, um a um. Então, isso aí deixa uma resistência incrível. Além do que, fora ele ser mais caro, existem alguns fatores também que encarecem mais ainda no Brasil. Tá? O primeiro, a importação, porque eles são todos importados. Tá? Eles não fabricam no Brasil, eles são importados, tá? Segundo, então a tributação é mais cara. Tá? Então, além dele vir de fora, nós temos uma tributação excessiva em cima de relógios importados. Estava fazendo uma comparação, por exemplo, um relógio importado, tá? Um relógio importado, ele chega a ter uma variação de 24% a 28%, dependendo do estado que você esteja, só de imposto, mais o preço do frete, tá? Então, só para você ter uma ideia, uma caixa para vir de Manaus para cá, uma caixa de relógio, eu chego a pagar 200 a 300 reais só de frete, então tudo isso conta. Tá? Então a logística no Brasil é cara, nós temos uma tributação excessiva, tá? E os relógios são todos importados, então como não são fabricados no Brasil, a mão de obra do produtor lá no Japão é muito mais cara que a mão de obra de quem produz aqui no Brasil, então por isso mesmo ele acaba ficando mais caro, ok? Então é por isso que o G-Shock custa bem mais que um X-Game, bem mais que um Mormai, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, que a questão não é os digital. Vamos continuar no nosso relógio quartzo. Para finalizar, o tipo de material que é produzido, a caixa também conta bastante, tá? Então, quando a gente pega um relógio igual a esse aqui, que ele é produzido todo em metal cromado, tá? Então, aqui a caixa toda em metal cromado, o fundo dele é um fundo de pressão, você paga 200 reais no relógio desse, tá? Apesar do calibre dele ser um calibre bom, tá? Mas ele é uma caixa de metal. Aí você pega um relógio igual a esse, tá? O calibre dentro pode ser exatamente igual, só que esse aqui ele tem uma caixa de aço inox, ele tem um fundo rosqueado, tá? Uma pulseira de aço, apesar desse também ser uma pulseira de aço. Então, por isso esse custa 300 reais, esse custa 200. Aí você pega um relógio igual a esse daqui, tá?
comparado com esse outro aqui. Aí a gente vai começar a comparar agora. Esse daqui, eu acabei de falar, relógio com caixa de aço, fundo rosqueado, pulseira de aço, né? Tá? Um calibre muito bom dentro dele, provavelmente no Seiko aqui dentro, que é a mesma máquina que está dentro desse reloginho aqui, certo? Só que ele custa 300. Esse outro aqui custa 400. Por que ele custa 400? Além dele ter as mesmas funções dele, ele tem ainda um mostrador diferenciado, tá? O mostrador dele aqui, ele tem vários pontos em alto relevo, tem um bezel aqui em volta, uma moldura aqui em volta do mostrador em alto relevo, tá? Isso tudo é custo, tá, pessoal? Então, quanto mais você enfeita o relógio, mais caro ele vai ficando, tá? E ele tem uma caixa ergométrica. Tá? O que vem ser uma caixa ergométrica? Uma caixa ergométrica é uma caixa que ele é desenhado para vestir o seu pulso. Então, olha só como é que ele encaixa perfeitamente, tá? Perfeitamente no pulso. Por quê? Porque ele encosta, você pode notar que ele faz a volta aqui, tá? Quando você pega um relógio reto, igual é o caso desse, eles tentam deixar o mais curvo possível, mas a curvatura você pode notar que é completamente diferente. Olha só o nível de curva que tem os dois. Vamos ver se eu consigo colocar um em cima do outro aqui, só para vocês terem uma noção. Olha só. Dá para ver a diferença de curva? Acho que dá, né? Tá? Isso aqui perto de cima é praticamente reto. Tá? Então é isso aí conta também na hora de você fazer uma caixa. É muito mais fácil você fazer uma caixa assim do que você fazer uma caixa assim. Você utiliza mais ferro, um ferro mais grosso. Então isso vai acabar gerando mais custo na fabricação, certo? Depois disso tudo ainda, nós temos ainda o caso de uma caixa dourada. Então, depois que você fez o relógio aqui, deixou o relógio todo prontinho, aí você vai querer fazer o quê? Eu quero dar um banho de ouro nele. Vai fazer um sistema, um procedimento de ion plating, ou seja, uma pintura em ouro em cima, certo? Ou até mesmo uma pintura negra, né? Que hoje em dia está na moda deixar ele todo preto também. Então, antes de você levar para o polimento, você tem que passar por mais um processo. Então, isso acaba gerando mais custo para a produção de um relógio dourado do que para a produção de um relógio normal, certo? Então, tudo isso vai agregando valores. Não sei se eu consegui mostrar para vocês a diferenciação que existe em toda essa... Então, o quartzo, quando a gente fala em relógio quartzo, o quartzo não é todo igual. Tá? Então, quando a gente fala de quartzo, não é todo relógio de quartzo que é igual. Então, é justamente esse ponto que eu gostaria de ter mostrado para vocês hoje. Perdão. Não sei se eu consegui mostrar isso para vocês, mas por isso que existe uma variedade tão grande de relógios quartzo, tá? Que a gente pode ter uma sensação que eles são todos iguais, mas na verdade cada um tem os seus prós e os seus contras. Então, quando você vai escolher um ótimo relógio quartzo, tá? Procure analisar tecnicamente ele, não só esteticamente ele. Isso vai ajudar você bastante a encontrar o relógio ideal para você, tá? Por exemplo, eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, tá? A gente vai pegar aqui, olha só, a gente pega 3 relógios aqui, ó, tá? Esse aqui, apesar dele ter um cronógrafo, esse primeiro aqui, tá? Ele tem um cronógrafo, tá? Apesar dele ter um cronógrafo, ele tem um dual time, ele tem 2 máquinas aqui, certo? Então, esse aqui é um relógio com cronógrafo e ele tem um segundo relógio para você marcar a hora de um segundo país. Esse de cá, apesar dele ter um multifuncional, ele não é cronógrafo. Então, ele vai ser bem mais barato que um relógio cronógrafo. Tá? Então, quando você pega um relógio cronógrafo, como é esse aqui do lado, e esse aqui, ele só tem um multifuncional de calendário. Então, isso aí conta também na hora de fazer a redução de preços. Um cronógrafo é mais caro que um calendário. Então, por isso mesmo, esse custa mais caro, esse custa mais barato. Esse aqui custa mais caro, esse custa mais barato. Porque esse tem 2 relógios, esse só tem um. Então, isso tudo vai contando na hora de você escolher um ótimo relógio quartzo. Certo? Gostaram da explicação de hoje? Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça aí. Vai deixando o seu joinha aí embaixo. Deixa eu pegar água aqui, que hoje minha garganta tá seca pra caramba. Se você quiser ver um pouquinho mais, conversar comigo, ver um pouquinho mais de relógio, o relógio você vai conseguir ver no meu Instagram, tá? Taniguchi Relógio. Se você não é inscrito no meu Instagram, vai lá, se inscreve no meu Instagram, tá? Que todos os dias a gente coloca em torno de 10 a 15 fotos de relógio, todos os dias no meu Instagram,
tá? Então é só chegar lá, você vai ver que tem uma leva enorme de relógios, talvez você até se canse de ver tanto relógio ali, tá? E se você não tem Instagram, quer ver no Facebook, também vai no Facebook, procura a nossa página, Taniguchi Relógios também. É um pouquinho mais complicado, porque ali tem, o Facebook é voltado um pouquinho mais para a loja física, então ali eu tenho peças, tem peças folhadas, tem relógios femininos, tem tudo misturado ali no Facebook, tá? Mas no Instagram tá mais tranquilo, para você que gosta de relógio masculino, ali tá tudo mais compacto. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Amanhã eu volto. E se você está a fim de comprar um relógio, não deixa de comprar, antes de comprar o relógio, falar com o Taniguchi. Quem sabe a gente não faz um ótimo negócio para você. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.